Aí você diz, Curió, a função do primeiro grau, não sei nada, não sabia. Que nessa aula você vai vir até o final conferir comigo os ensinamentos com o método Curió de função do primeiro grau. Primeira coisa, função do primeiro grau, Curió, meu professor falou que é essa estrutura aqui, ó, y é igual a x mais b. Calma, nós vamos ver isso na prática, dando uma questão para você do dia a dia, falando de táxi. Vamos nessa, lê comigo calmamente. Em uma corrida de táxi é cobrado um valor inicial fixo, chamado de bandeirada, que vale R$10. O que quer dizer, Curió? O táxi veio e parou. Você entrou no táxi, ele nem andou, o taxista liga lá o taxímetro e aparece lá R$10. Você fala, meu irmão, nem andei ainda, já quer me cobrar R$10? É isso, se quiser é assim, é a taxa fixa, chamada de bandeirada, e tá aqui o valor de R$10, perfeito. Mais R$2 por quilômetro rodado. O que é isso, Curió? Você paga R$10, andou 1 quilômetro, paga R$10 mais 2, e assim sucessivamente, a cada quilômetro a mais que você andar, você paga R$2 a mais por quilômetro rodado. Curió, deixa eu ver se eu entendi. Tem um valor fixo que eu vou pagar, que é de R$10, isso sem o táxi andar nada. É isso mesmo. E tem um valor que é pago por quilômetro andado. Isso mesmo. Então tá aqui, ó, R$2 por quilômetro. Esse valor você vai pagar. Vamos continuar lendo, que eu tenho 3 perguntas para te fazer. Ele fala, considerando V o valor da corrida e X a quantidade de quilômetros rodados, determine a lei de formação da função, que obviamente é do primeiro grau. Por que do primeiro grau, Curió? Porque X é a variável. E essa variável, sendo alterada, ela muda o valor de V, que é o custo da corrida. Curió, então a lei de formação da função, quando ele me pedir, ele se refere à fórmula da função, exatamente, na sua prova. Sempre que você lê lei de formação da função, você pensa em fórmula da função. E qual seria a fórmula? Se x é a variável e v é o valor total pago, o que vai ser a sua fórmula? Tá aqui, vou colocar agora para você. Olha só, o valor pago vai ser igual a R$10, que é seu valor fixo, se não andar nada paga 10, mais 2 vezes x. Por que x, Curió? Porque x é a quantidade de quilômetros que você vai andar. Curió, posso organizar isso de uma forma melhor? Pode sim, vou fazer de blue. Tá aqui, ó, o valor pago de acordo com a quantidade de quilômetros será igual a 2 vezes x mais 10. Então a lei de formação aqui está, se você quiser pode escrever tanto blue quanto red, perfeito? Então a letra A nós acertamos. Lei de formação da função do primeiro grau, check, certo. Curió, mas se ele me pediu o seguinte, o valor pago em um percurso de 45 mil metros, guarda isso. Aqui ele falou em quilômetros rodados. Quilômetros. E aqui ele falou em metros. Primeira coisa na prova que você deveria ter atenção é de fazer a alteração de metros para quilômetros. Nós sabemos o quê? Que 1 quilômetro tem 1000 metros. Logo, 45 mil metros equivale, vou chamar de x, tá? Igual a 45 quilômetros. Então, sua variável x é 45 e o que ele te pergunta é o valor. Logo, ele quer saber o quê? O V. Essa é a sua pergunta. Só encaixar na fórmula, frente. Por isso que na lei de formação da função do primeiro grau, tem também assim, ó, f de x é igual a x mais b. É o mesmo encaixe. O b é o termo independente, é o valor fixo. O a é o coeficiente angular, que ajuda a variável a alterar o valor. Curió, eu posso escrever então minha fórmula, que é a lei de formação da função? Sim, ó. Você escreve aqui e você quer saber o valor de V,
para quando x for 45 quilômetros. É só substituir, friends. Se entra aqui também. Está o valor da função. Ó, o valor para quando x for 45 km será igual a 2 vezes. Se no x entra 45, aqui também, ó, 2 vezes 45 mais 10. Logo, o valor que você pagará será igual a 2 vezes 45, 90, mais 10, totalizando R$ 100 que você paga em uma corrida de 45 quilômetros, perfeito? Então já vimos estrutura da função do primeiro grau, coeficiente angular, coeficiente linear ou termo independente. Vimos que tudo isso que seu professor explicou e também está na aula aí que eu botei de função do primeiro grau com o método Curió. Você viu a aplicação, que é a lei de formação da função, e também quando eu te dou a incógnita x, te pedindo o valor da função, que no caso é o v. Vamos agora ver essa letra C. Quantos quilômetros percorri, ou seja, determine quantos quilômetros percorri em uma corrida que custou R$ 230. Agora reparem, ele te dá o quê? O valor da corrida. O valor aqui, né, que é o representado pelo y, ele te dá o valor da função. E quem ele pede, curioso, se ele dá o valor? Ele te dá o valor 230 e ele te pede quantos quilômetros. Logo, você tem que achar o x. Curioso, mentira! Te digo verdade. Vamos aplicar de novo na lei de formação. Por isso, a importância de você saber montar a estrutura, que é a fórmula da historinha contada da função do primeiro grau dada. Então vamos nessa. Aqui vai ficar o quê? Ó? Você sabe que o valor é igual a 2 vezes a quantidade de quilômetros rodados mais R$10, que é a taxa fixa. Logo, se você tem o valor de R$230, você vem no V e substitui o quê? 230 igual a 2x mais 10. Aqui está mais 10, passa para o outro lado subtraindo. Fica 230 menos 10 igual a 2x. Subtrair, deu 220 igual a 2x. E aí, o que acontece? O 2 passa dividindo, ficando 220 sobre 2 igual a x. Logo, x igual a 110. 110 o que, Curió? 110 km, 110 quilômetros. Friends, essa foi nossa aula de função do primeiro grau com uma questão para você destravar de vez esse assunto. Lembrando, chegou até aqui no vídeo, comente leg 1 grau. Leg 1 grau é a nossa senha do vídeo. E lembre-se, se quiser estudar com o método Curió, tem um e-book para você com QR Code, teoria e exercícios, com os principais assuntos de matemática. Fora o curso de matemática básica, se você precisa começar do zero. E o Rumo ao Topo, que é a matemática completa, galera concurseira e Enem, não perde tempo. Clica no link da descrição da bio e vem estudar com o método Curió. Tamo junto, Rumo ao Topo, e dá o print que o quadro é seu. Valeu, friends!